Seja bem-vindo ao Sem Limite 783. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Hoje, vamos mergulhar na fascinante história do boxe, um esporte que atravessa séculos e continentes, repleto de lutas épicas, rivalidades lendárias e personagens inesquecíveis. Prepare-se para uma viagem no tempo, desde as origens do pugilismo até os dias atuais, onde o boxe continua a encantar e emocionar milhões ao redor do mundo. Me acompanhe nessa jornada. Origens e antecedentes. O boxe, em suas formas mais primitivas, remonta a milhares de anos. Pinturas e artefatos do Antigo Egito e da Mesopotâmia mostram imagens de combates com os punhos, e registros mais formais de lutas com as mãos nuas aparecem na Grécia Antiga. O boxe foi introduzido nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga em 688 a.C., onde os lutadores envolviam as mãos com tiras de couro. Boxe na Inglaterra do século XVIII. A forma moderna do boxe começou a se desenvolver na Inglaterra durante o século XVIII. James Fick, um mestre de esgrima, é frequentemente considerado o pai do boxe e o primeiro campeão de boxe a ser registrado. Fick lutava em combates de pugilismo em que os lutadores combatiam com os punhos nus, e essas lutas eram realizadas em praças públicas ou arenas improvisadas. As regras, na época, eram praticamente inexistentes, e as lutas podiam durar horas, até que um dos lutadores fosse incapaz de continuar. Em 1743, Jack Brabham, um dos discípulos de Fick, introduziu as regras de Brabham, que foram as primeiras a regulamentar o boxe, proibindo, por exemplo, golpes abaixo da cintura e introduzindo um ringue delimitado para as lutas. As regras de Kingsbury e o surgimento do boxe moderno. O boxe começou a ganhar popularidade, especialmente na Inglaterra, e a partir de 1867, o esporte passou por uma transformação significativa com a introdução das regras de Kingsbury. Nomeadas em homenagem a John Douglas, o nono Marquês de Kingsbury, essas regras formalizaram o boxe como esporte moderno. Entre as mudanças mais importantes estavam: uso de luvas, round de 3 minutos, contagem de 10 segundos, proibição de agarrar. Essas regras ajudaram a profissionalizar o esporte e a torná-lo mais aceitável socialmente, permitindo que o boxe ganhasse popularidade tanto na Europa quanto na América do Norte. Era dourada do boxe e início do século XX. No início do século XX, o boxe profissional começou a ganhar destaque internacional, com lutadores se tornando celebridades globais. Nomes como Jack Johnson, o primeiro campeão mundial peso-pesado negro, e Jack Dempsey, famoso por suas lutas empolgantes e sua enorme popularidade, se tornaram ícones culturais. A popularidade do boxe continuou a crescer ao longo das décadas de 1920 e 1930, especialmente com a introdução do rádio, que permitiu que milhões de pessoas acompanhassem as lutas ao vivo. Durante esse período, as lutas passaram a ser promovidas por grandes empresários e arenas lotadas tornaram-se comuns. Era após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o boxe profissional experimentou uma nova era de glória, com lutas sendo transmitidas na televisão, aumentando ainda mais sua popularidade. Lutadores como Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson e Joe Louis dominaram a cena, cada um se tornando lendas do esporte. Nos anos 1960 e 1970, o boxe atingiu novos patamares de popularidade com a ascensão de Muhammad Ali, considerado por muitos o maior boxeador de todos os tempos. Ali não só era um mestre no ringue, com um estilo único e uma combinação de velocidade e poder, mas também um ativista social, conhecido por suas posturas contra a guerra e o racismo. A era dos pesos pesados. Os anos 1980 e 1990 foram dominados por pesos pesados icônicos. Mike Tyson, conhecido como Iron Mike, tornou-se o mais jovem campeão mundial peso-pesado da história aos 20 anos. Tyson era famoso por seu estilo agressivo e nocautes rápidos, mas também por suas controvérsias fora do ringue. Nessa época, surgiram também lutas históricas e grandes rivalidades, como a trilogia entre Evander Holyfield e Riddick Bowe, além da famosa rivalidade entre Tyson e Holyfield. O século XXI, um boxe na era moderna. No século XXI, o boxe continuou a evoluir, com novas estrelas surgindo em diferentes categorias de peso. Floyd Mayweather Jr., invicto durante toda a sua carreira, se destacou como um dos maiores boxeadores defensivos da história.
A rivalidade entre Mayweather e Manny Pacquiao culminou em uma das lutas mais aguardadas da história, realizada em 2015, que se tornou a luta mais lucrativa de todos os tempos. O boxe também passou por uma globalização, com lutadores de todo o mundo ganhando destaque, como Vladimir Klitschko, da Ucrânia, que dominou a categoria dos pesos pesados por uma década. O futuro do boxe profissional. Nos últimos anos, o boxe tem enfrentado desafios, como a concorrência com outras formas de entretenimento e esportes de combate, como o MMA. No entanto, o esporte continua a atrair milhões de fãs em todo o mundo, especialmente em grandes lutas com promotores famosos e estrelas carismáticas. Novas plataformas de transmissão e o uso das redes sociais ajudaram a renovar o interesse pelo boxe, tornando-o acessível para novas gerações de fãs. E com lutadores como Canelo Álvares e Tyson Fury, o boxe profissional ainda tem um lugar de destaque no cenário esportivo global. Conclusão: o boxe profissional evoluiu de um esporte brutal e desregulado para um dos esportes mais populares e respeitados do mundo. Com uma rica história de grandes lutas, rivalidades épicas e personagens icônicos, o boxe continua a capturar a imaginação de milhões, mostrando que sua essência, que é a luta entre dois oponentes determinados a provar sua superioridade no ringue, permanece intocada ao longo dos séculos. Esse foi mais um episódio sobre a incrível história do boxe, cheio de lutas memoráveis e grandes campeões. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Sem Limite 783 e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por assistir e até a próxima.